Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que vai discutir os perigos da soltura de balões. Você já deve ter visto ou ficado sabendo de algum acidente que aconteceu em decorrência da soltura de balões. Invariavelmente, são noticiadas situações como essas, em que eles caem sobre casas, prédios, vegetação e, por vezes, provocam até mesmo incêndios florestais e urbanos. Hoje, como está o combate a essa prática? Quem é responsável por fiscalizar? Soltar balões é perigoso em todos os espaços? É considerado crime? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo o Edson Alves Lima, que é tenente da Polícia Militar Ambiental em ambiente virtual. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigada pela participação. Oi, Bruna. E também eu recebo o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAN. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Espero que a gente possa fazer um bom bate-papo sobre esse risco que são os balões, não é? Certamente faremos um bom bate-papo e eu quero começar, gente, sempre do início, né? Então a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: soltar balão é crime? Carlos, vou começar contigo, tá? Nessa primeira pergunta, eu queria que você explicasse para a gente se é crime soltar balão em todos os espaços ou apenas em alguns espaços específicos. Por favor. Olha, soltar balão é crime, porque ele pode levar a sérios danos ambientais. Você tem aí prejuízos à biodiversidade, quando se provoca um incêndio numa área florestal, você tem prejuízos na área urbana, não é? Onde pode cair sobre telhados e provocar incêndios, não só industriais, mas também residenciais, colocando em risco a incolumidade da vida humana e também da biodiversidade e até também da flora. Então, é previsto pela lei que é crime ambiental e é crime soltar balão, e isso depende certamente de uma grande possibilidade da sociedade de fazer uma barreira a esse tipo de prática, não só conscientizando a população, mas também fiscalizando efetivamente. Bom, o Carlos já falou um pouquinho a respeito dos riscos, né? Ele fez uma breve introdução, disse que é perigoso e sim é considerado crime. Edson, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente a respeito dos riscos mesmo de soltar um balão. Soltar um balão pode causar acidente, pode causar incêndio nas áreas urbanas, nas áreas ambientais. Qual o cenário pior que a gente pode esperar em decorrência de uma prática como essa? Por favor. Bom, basta a gente acompanhar o noticiário, a gente percebe diversos acidentes. Em agosto de 2021, foi um caso extremamente grave. Um balão caiu no Parque do Juqueri, em Franco da Rocha, a gente vindo a comprometer 80% do parque. 80% do parque foi queimado em Franco da Rocha. As cinzas foram encontradas, inclusive, no ABC. Em 2023, em maio, um balão caiu no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, próximo de uma aeronave que estava abastecendo. Assim, a gente vê e percebe diversos noticiários assim, de acidentes que estão ocorrendo e é extremamente perigoso. Tanto caso caia em algum assentamento urbano, como incêndios em florestas, é um perigo para o ser humano, é um perigo para a flora, para a fauna. Ô Carlos, e qual é a pena, já que falamos aqui que é crime, que é perigoso, que pode causar acidentes, incêndios, o Edson estava falando agora dessa questão ambiental, né? Depois, inclusive, eu queria que ele falasse um pouco mais para a gente a respeito do potencial de risco de um balão como esse. Se um balão cai numa área de floresta, por exemplo, o quão grande pode ser esse incêndio. Mas antes, vamos continuar contigo. Eu queria que você falasse para a gente qual é a pena para uma pessoa que solta balão. Olha, a pena é de 3 anos de prisão, se eu não me engano, talvez o tenente possa me corrigir nesse sentido, se não for, mas eu creio que é o que prevê, né? São 3 anos de prisão no caso de soltura de balão. E você tem o risco que você se refere, ele é cada vez mais intenso, porque nós estamos passando por um momento de mudanças climáticas, e aí você tem um aquecimento, as ondas de calor,
Isso leva, normalmente, a um maior ressecamento das áreas de campo, até mesmo de algumas áreas de floresta típicas de cerrado, como se referiu o Tenente Edson com relação ao Parque do Juqueri. Então, a possibilidade de você ter um incêndio em função dessas condições climáticas acaba sendo maior. Isso tem sido uma tônica no mundo todo, né? Da Califórnia, a Península Ibérica e aqui no Brasil. Mesmo sendo a nossa realidade uma realidade tropical, de floresta úmida, ainda assim a gente tem muito risco de combustão agravada por mudanças climáticas. Tenente Edson, o quão grande pode ser um incêndio causado por apenas um balão? Às vezes a gente vê, né, passando na rua mesmo, a gente vê um balão um pouco de longe, tem alguns que são maiores, outros menores, mas até mesmo aqueles que são menores têm um potencial para causar um incêndio muito grande. O quão grande pode ser um acidente causado por um balão? Então, não tem um tamanho, né? Ele tem essa possibilidade de incendiar uma floresta. Esse mesmo que caiu no Parque do Juqueri incendiou 80% do parque. E só enaltecendo que é crime, de acordo com a Lei 9605, artigo 42, a pena é de 3 anos e multa. Incorre na mesma pena quem fabrica, quem vende, quem transporta e quem solta o balão. E partes dele também, não precisa ser ele inteiro. E além da multa, né? Se de repente a pessoa for pega com partes do balão, não precisa ser ele todo, é 10 mil reais por pessoa. Supondo que tenha um carro, um veículo, com 3 ocupantes trazendo peças de balão, os 3 serão autuados no valor de 10 mil reais. Carlos, você comentava a respeito das questões climáticas, né? Mudanças climáticas. Elas favorecem, portanto, o aparecimento, o surgimento de incêndios, né? Isso ligado a um balão pode tomar uma proporção muito grande. Eu queria que você falasse um pouco mais nesse sentido, explicasse um pouco para a gente. Um balão que está ali sobrevoando uma área de floresta, basta ele cair para o incêndio acontecer? O que é necessário acontecer para que um incêndio aconteça? E aí, já pegando o gancho também nesse nosso papo e no que o Edson falou, vocês falaram muito bem que trata-se de um crime, mas quem é que fiscaliza isso? Porque eu imagino, e as pessoas que estão em casa eu acredito que também podem pensar a mesma coisa, que talvez seja difícil identificar quem, por exemplo, soltou um balão, né? E acabou também sendo parcialmente responsável ali por um incêndio. Olha, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do fogo, né? O fogo em geral. Existe no Brasil e em outros países também uma cultura do fogo, que ocorre com a limpeza de pasto para você preparar o plantio, então é utilizado o fogo para fazer esse preparo. E com a questão das mudanças climáticas, você tem ventos mais fortes, você tem elementos de secura também do clima que fazem com que a cultura do fogo ou proporcionar uma chama numa situação onde você tem secura e isso possa provocar um incêndio, acaba sendo absolutamente proibitivo, porque não há risco controlável. Então é preciso entender que nós estamos numa nova era, numa nova etapa, onde não se pode arriscar de forma alguma. E o balão, ele é uma chama, ele tem uma mecha que é fogo. Ele acaba, então, ou ele pega fogo quando ele cai, ou ele provoca um incêndio do local onde ele caiu, principalmente dependendo das condições do local. E como disse o Tenente Edson, o caso do Juqueri, né, há alguns anos atrás, foi uma situação assim que demonstrou o tamanho da devastação que pode provocar a queda de um balão, consumindo 80% do Parque Juqueri, trazendo para cima da cidade de São Paulo uma nuvem de material particulado PM10, PM2,5, que acaba provocando danos à saúde pública. Não é? Então, você tem, além da questão do incêndio, que você tem a perda de animais, de répteis, de ninhados de aves, daqueles que não podem fugir do incêndio. Por outro lado, você tem também a exposição
da saúde humana, não é? Na medida em que a poluição, a fumaça, ela é um elemento poluente. Então, deve-se evitar. Agora, quem fiscaliza, né? Como identificar? É de todo importante, necessário, que você adote sistemas de monitoramento por satélite ou de monitoramento por sensoriamento remoto que permitam identificar caso de incêndio logo no seu início, como já está sendo feito em muitos locais do mundo, né? Então, essa possibilidade de sensoriamento remoto permite um alerta-resposta em tempo eficiente para que os bombeiros cheguem lá, para que as brigadas cheguem lá para apagar um incêndio. Então, esse elemento de você trabalhar de forma preventiva um incêndio, hoje é uma questão absolutamente prioritária. Tenente Edson, então já vou jogar a bola para o senhor novamente, porque eu queria que o senhor explicasse para a gente, de uma forma didática, para que as pessoas que estão em casa agora nos assistindo, como é que funciona esse sistema de monitoramento? Como é que a Polícia Militar Ambiental, por exemplo, fica sabendo de um incêndio? É possível detectar um incêndio na fase inicial ou, infelizmente, só é possível quando ele já se alastrou bastante? Como é que funciona o trabalho de vocês hoje nesse sentido? A gente monitora através do satélite Aqua. Então, é possível a gente verificar os pontos que estão pegando fogo e onde a gente direciona a equipe, faz contato com o corpo de bombeiro, a gente conta também com a população, caso encontre ali aquele primeiro foco de incêndio, é o que realmente muitas vezes acontece, as pessoas acabam ligando a 193 para o bombeiro e há esse combate. Isso quando o fogo já ocorre, mas a gente trabalha de maneira preventiva. De maneira cotidiana, a Polícia Militar Ambiental, ela faz a Operação Golfier, né? Inclusive, o nome vem dos irmãos Montier, que fizeram em 1783 o primeiro balão como forma de transporte, né? Tripulado, que a gente chama. Então, a gente, através do nosso centro de inteligência, a gente monitora os grupos baloeiros e a gente, em ação conjunta com o Ministério Público, solicita ao Poder Judiciário mandatos de busca e apreensão e, de maneira constante, principalmente nessa época de estiagem, a gente cumpre essas ordens judiciais em busca das fábricas de balão. Isso no primeiro ponto. No segundo ponto, a gente, através de denúncias anônimas, através de serviço de inteligência, a gente busca os locais onde estão ocorrendo a soltura de balões. Esses grupos baloeiros, muitas vezes, alugam chácaras para soltar balões. E a gente faz esse combate direto a eles, abordando, prendendo, autuando, dessa maneira que a gente trabalha. O senhor falou no início do sistema que, se eu me recordo bem, é chamado Sistema Aqua, é isso? Sim, explica radar, né? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona, porque eu fiquei muito curiosa para saber como é que ele funciona, e acho que o pessoal de casa também, que não está muito habituado com isso. A gente tem o acesso à plataforma e dentro da plataforma há o desenho do mapa, e nesse desenho do mapa aparecem as manchas de calor. Através dessas manchas de calor, a gente direciona o policiamento. E imediatamente? Imediatamente. E é possível... a gente sempre foca mais nessa época de estiagem. É possível identificar um incêndio, por exemplo, no início dele? Em fase inicial? Então, aí existe até uma margem ali de possibilidade de o radar detectar. E ele detectando, a gente consegue visualizar e a gente acaba encaminhando a equipe. Obviamente que o ponto nevrálgico mesmo é o bombeiro ir, porque ele tem que acabar ali, ele vai resolver o problema do incêndio. A gente vai ficar nessa parte de fiscalização de quem propiciou esse incêndio, quem soltou balão ou coisa análoga que favoreceu esse incêndio. E como é que, agora falando de uma questão mais operacional mesmo do trabalho de vocês, que, enfim, é extremamente interessante e importante. Como é que faz para combater um incêndio de grandes proporções no meio de uma floresta, num lugar distante, por exemplo? Com que equipamentos, com quais equipamentos vocês contam? Como é que funciona a operação mesmo?
Assim, o melhor é o sistema preventivo, né? Você evitar que as solturas de balões, você dentro do terreno da pessoa estimular e fiscalizar os aceiros, que são aquelas valas entre áreas, você faz valas separando a vegetação, caso uma vegetação pegue fogo, ela não consiga ultrapassar um outro ponto e pegar fogo num outro ponto, é muito feito em canavial isso daí. Então a gente fiscaliza esses aceiros, que são essas valas entre os terrenos, e depois, quando o incêndio já tomou de conta, né, que incêndio é aquele fogo descontrolado, a gente conta com o apoio do Corpo de Bombeiros. Eles têm helicóptero e aqueles caminhões tanque e o preparo específico para extinguir o fogo. É um trabalho bem minucioso, né? E às vezes esses locais ficam distantes, são de difícil acesso. Então é uma operação muito interessante que eu acredito que vocês devam montar nesse sentido. Isso, a gente vê um problema assim muito grande em biomas como o Cerrado. A Mata Atlântica é menos recorrente. A gente citou o Juqueri, o Parque do Juqueri, porque é um parque de cerrado. Então, naturalmente, já pegaria fogo. Cair no balão, então. Né? Então, na capital e área metropolitana, a gente tem alguns pontos como o Juqueri, e no interior de São Paulo a gente tem grandes pontos. Ô Carlos, e eu imagino que a recuperação de uma região como essa, que foi, né, atingida por um incêndio, seja difícil, seja demorada, ou eu estou enganada? Com certeza. Algumas coisas você pode recuperar. Por exemplo, a vegetação, ela acaba voltando com o tempo, mas ela priva, né, a região dos benefícios que normalmente ela provê, como, por exemplo, manter a umidade do solo para a questão de manutenção de águas de profundidade, de recursos hídricos. A perda de biodiversidade, onde você acaba tendo uma perda que não é possível de reparar, como a área do Juqueri, que foi consumida em 80% de um parque, todo tipo de réptil, o ninhário, não é? Então, tudo isso acaba sendo destruído, e é uma perda permanente, aquilo se perdeu, você não consegue fazer essa reposição. Então, existem algumas coisas que são possíveis de reposição pela natureza e outras que representam um dano mais permanente. Agora, do ponto de vista do que até colocou o Tenente Edson, eu queria falar um pouco sobre essa questão de autorização para incêndio, para colocar fogo, né? Isso existe em muitos locais do Brasil, então existe autorização para que se maneje o fogo em períodos específicos para limpeza de pasto, etc., como no Pantanal. Acontece que no momento atual de mudanças climáticas, isso se tornou incontrolável, como eu já disse, em função do aumento da velocidade dos ventos, em função do maior ressecamento devido ao calor mais acentuado. Então, é preciso que não se autorize mais, em todo o Brasil, a queimada, né? Esse tipo de prática de lidar com fogo ou com uma soltura de balão, para que você não tenha aí elementos que proporcionem esse tipo de episódio. Por outro lado, eu queria citar também o caso do Juqueri como um exemplo de como o Corpo de Bombeiros tem que estar preparado com viaturas, com pessoal, para atender múltiplas situações, porque no caso do Juqueri, a proximidade de residência da área urbana era muito grande e os bombeiros receberam uma série de ligações e eles tiveram que priorizar de acordo com a gravidade da situação. Então, é muito importante que, nesse contexto de mudanças climáticas, na conjuntura atual, você aumente o efetivo, o equipamento e a capacidade operacional de combate a incêndios. Muito interessante isso que você falou, Carlos, a respeito dessa autorização, né, que algumas pessoas têm de usar o fogo em lugares de mata, em lugares de floresta. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente quem é que tem hoje no Brasil esse tipo de autorização. Como é que funciona também a fiscalização, se é que ela existe? Então, o que a gente pode citar, uma coisa que todo mundo conhece, é a vulnerabilidade da Amazônia, da região amazônica do Brasil, né? Então, lá você tem essa prática, em Rondônia, por exemplo, a prática de autorização de incêndio
que ocorre normalmente, faz parte de uma cultura, a limpeza de pasto, como também no Pantanal ocorria, não é? Agora, o que está ocorrendo é que estão havendo suspensões dessas autorizações em função da gravidade. Mas suspender não basta, é preciso proibir a prática do fogo como um elemento cultural, como se tinha no Brasil, que é você manejar o fogo para limpeza na área rural. Isso tem que acabar, não é? O risco hoje é muito grande. Para se ter ideia, a velocidade dos ventos, ela acaba se associando à secura dos pastos, dessas regiões. E aí há um estágio de situação incontrolável. Por exemplo, você tem um determinado terreno dentro de uma propriedade privada, que obtém uma autorização de incêndio. Porém, quando o incêndio ocorre, devido a esses elementos, a velocidade do vento e a secura, isso acaba indo para áreas de conservação, de parques naturais, não é? Então, não se tem mais a possibilidade de você trabalhar com segurança, com o manejo do fogo. Então, isso tem realmente que ser extinguido no Brasil para evitar episódios dramáticos como tivemos, não só, né, o Juqueri, que foi um balão que caiu, mas no Pantanal, que queimou também uma grande parte, a questão de 2 anos atrás, em função dessa prática de colocar fogo para limpeza de pasto. Muito bem, a gente começou o programa, Carlos, falando que soltar balões é crime. Agora a gente está falando a respeito dessa autorização, né, para se limpar pátios usando fogo. Então a gente observa que é uma questão cultural, até mesmo porque essa questão de soltar balões, essa prática de soltar balões é algo muito recorrente que a gente observa há muitos anos. Mesmo voltando aqui ao meu raciocínio, sabendo que trata-se de um crime, que tem punição e que tem multa. A pergunta que eu te faço é, qual que é a solução? Se a gente já tem uma lei que proíbe, a gente já tem uma multa, né, que é aplicada nessas pessoas que praticam, como é que resolve isso? Olha, você tem uma situação de comportamento, né? As pessoas soltam o balão. Então, aí, para combater o comportamento, né, que é inadequado, coloca a sociedade em risco, você tem duas formas. Uma é a conscientização, no sentido de você realmente trabalhar para que se entenda qual é o risco envolvido e que as pessoas deixem de fazer, né, essas práticas. E o segundo ponto é aquilo que o tenente já colocou muito bem, que é a penalização, né? A multa, que é o fato de você ter uma fiscalização que realmente possa, de forma preventiva, chegar mais rápido, identificar atores. Então, você tendo esse aspecto coercitivo, você tem um aspecto pecuniário da multa que pesa também. E a questão de transformação cultural, eu acho que esses são os elementos que nos levam a uma mudança de comportamento da sociedade. Com relação a essa ação preventiva da Polícia Militar Ambiental, aí a minha pergunta é para o senhor, Edson. Vocês dependem para fazer esse trabalho de prevenção unicamente ou basicamente de denúncias anônimas, de rondas? Como é que é feito? Como é que vocês observam ou identificam uma pessoa que está prestes a soltar um balão ou que já soltou um balão? E neste caso, vou citar aqui um exemplo. Digamos que vocês façam uma operação e encontrem ali na casa de alguém objetos, né, que são usados na hora de soltar um balão. Isso já é o suficiente para essa pessoa ser autuada, responder pela prática de balão, ou para ela ser autuada, ela precisa ser flagrada, soltando o balão no exato momento em que ela estiver soltando o balão? Fui clara na minha pergunta? A gente tem um centro de inteligência que busca informações e monitora esses grupos de baloeiros, né? São diversos grupos, os grupos são entre 15 e 20 pessoas, mais ou menos. E através desse monitoramento, a gente reúne informações de, que nem eu disse, junto ao MP, a gente pede ao Poder Judiciário os mandados de busca e a gente encontra essas fábricas de balões, muitas vezes. E, além de denúncias anônimas, que a gente pega através do 190, Disque Denúncia, a gente reúne através do número 181. Então, a gente depende muito também da população, é nosso esforço e a população. Então,
a população saber, o infrator saber que está sendo punido, aí já é algo até preventivo. É algo que a gente busca dessa maneira, desestimular essa estrutura de balões. E caso, por exemplo, dependendo da circunstância, se essas peças do balão armazenadas na casa, ali pelo elemento fático, a gente perceber que pode ser uma fábrica de balão, aí cabe sim a condução para a delegacia, cabe sim a autuação e, e de acordo com o material que ele tem lá. Se ele tem dois balões, é multa em cima de dois balões, e três balões, multa acima de três balões. Se são só peças de balões e a gente percebe que está sendo confeccionado, está sendo fabricado um balão, a gente toma a mesma postura, autuação e condução para a delegacia. É dessa maneira que a gente trabalha. Então você percebe a importância também da união da sociedade contra isso, né, Isso, Carlos? além da união da sociedade, assim, a gente percebe também que as pessoas são muito recorrentes, né? Tem a mesma pessoa, o mesmo criminoso, infelizmente, muitas vezes volta a cometer esse crime. Então, a gente permanece monitorando. Essa questão da recorrência também reforça, né, essa tese, essa teoria de que, de fato, é uma questão até mesmo cultural, né, Carlos? Bom, o Alesp em Pauta hoje está falando a respeito dos perigos da prática de soltar balões. Eu estou conversando com o Edson Alves de Lima, que é tenente da Polícia Militar Ambiental, e também com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. A gente vai fazer um breve intervalo, é bem rapidinho mesmo, e daqui a pouco eu volto com mais bate-papo e informação. Não sai daí. Até. Voltamos para mais um bloco de informação e entrevista. Hoje o Alesp em Pauta está falando a respeito dos perigos da prática de soltura de balões. Em âmbito estadual, nós temos na Alesp o projeto de lei 245/17, que fala sobre a fixação de um aviso nos locais que fabricam ou comercializam produtos usados na confecção de balões. Esse aviso deve informar que existe uma lei que torna crime, portanto, a fabricação, a venda, o transporte e a soltura de balões. A proposta já está pronta para a ordem do dia. Isso quer dizer que o projeto está pronto para ser votado em plenário por todos os deputados e depois deve seguir, portanto, para a sanção ou veto do governador. Já no âmbito federal, existe a Lei 9.605/1998, que proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar, portanto, incêndios nas florestas e nas vegetações, e também nas áreas urbanas, ou qualquer tipo de assentamento, né, humano. A pena prevista é de 1 a 3 anos de detenção ou multa, ou ambas as penas. Também existe uma questão muito cultural, né, a respeito da soltura de balões. O objetivo da norma é proteger as florestas, as vegetações e também evitar riscos para a vida humana e também dos animais, não é mesmo? A gente vai continuar falando a respeito desse assunto aqui no nosso programa Alesp em Pauta de hoje. Carlos, eu já quero voltar com você para te perguntar se existem hoje e se são suficientes campanhas de conscientização para pôr um fim, de fato, nessas práticas. A gente estava falando a respeito disso, né, no bloco anterior. Eu queria que você comentasse um pouco mais desse assunto. Olha, eu acho que, como o contexto mudou, não é? O contexto global, o contexto das mudanças climáticas, quer dizer, as condições são mais adversas, facilitando a proliferação de incêndios, deve-se intensificar a informação à sociedade. Não é? E aí, essa questão de soltura de balão, ou qualquer forma de provocar incêndio, entra como um elemento de adaptação também às mudanças climáticas. Então, não é apenas uma situação onde você tinha uma situação de normalidade e que você provocava fogo. Agora não.
Agora você tem uma situação onde a combustão ela é muito mais fácil de ocorrer, não é? Então, nesse cenário, é necessário que se intensifique a informação à sociedade, como o projeto de lei que está tramitando na Assembleia passa, quer dizer, você colocar avisos nos locais onde é possível que as pessoas estejam praticando isso, para que elas tenham massivamente a informação de que é proibido e por que é proibido, né? Eu sugiro, por exemplo, que a gente possa desenvolver uma campanha similar à que foi feita na campanha do cigarro, onde você demonstre os males, os malefícios que aquela prática faz, né? Ilustrando com fotos de florestas queimadas, né? De animais que foram vitimados, para que as pessoas entendam as consequências desses atos que são muito perigosos hoje em dia. Então, a informação é essencial para a transformação do comportamento da sociedade. E a importância de um projeto de lei como esse, apesar de ser um crime, apesar de até mesmo quem pratica isso sabe, né, que trata-se de um crime. Apesar de tudo isso, ainda é necessário mais uma ação como a criação, por exemplo, desse projeto de lei. Para mim, a pergunta, eu acho que Isso. sim, né? Eu acho que a informação, ela nunca é desnecessária, porque ela é preventiva, ela evita o dano ambiental. Então, você faz com que a informação ela tenha uma sobrecarga sobre as pessoas, né? Quer dizer, ela permite o acesso àquela informação de modo a objetivar a mudança do comportamento. E aí eu chamo a atenção para um aspecto que é essa informação no processo de educação ambiental. Cada criança na sua casa, na sua escola, ela leva a informação para os pais. Então, muito do que foi feito no Brasil, em termos de segurança de trânsito, de usar cinto de segurança nos automóveis, decorreu da escola. As crianças entravam no carro, os pais diziam: pai, coloca o cinto. Né? Esse foi um fato bastante comum. Então, é muito importante que você proporcione esse acesso à informação também, não só nos ambientes onde isso pode ocorrer, mas também para a população em geral e principalmente nas escolas, demonstrando que é proibido soltar balão e por que é proibido soltar balão, para que essa informação também chegue na casa, né? Nos pais, nos familiares. É a proporção de 1 para 5, o efeito multiplicador de uma criança hoje que aprende devidamente o que é correto e o que não deve ser feito. E essa criança muitas vezes chega em casa e ensina, né? O pai, a mãe, o irmão, aquilo que ela aprendeu na escola, de fato faz uma diferença muito grande. Agora, Tenente Edson, para o senhor a minha pergunta agora, a próxima, eu queria saber se existe algum período em que o número de queimadas ocasionadas, né, por essa prática aumenta. Vocês sentem ali no dia a dia, durante o trabalho de vocês, que em determinadas épocas do ano isso aumenta ou diminui? Sim, período de outono aumenta mais ainda, é o período de estiagem, quando chove menos. Eu gostaria de também enfatizar, aproveitando o gancho, Brando, que você falou sobre os crimes ambientais, de falar que há um perigo também quanto às aeronaves, né? Os radares eles não conseguem encontrar os balões as torres não conseguem detectar os balões através dos radares. O campo de visão do piloto é um campo restrito e o perigo de acidente aeronáutico é muito grande. O CENIPA, que é o órgão da aeronáutica que cuida disso, estima que no Brasil, por ano, se soltem mais de 100 mil balões. E a gente percebe por diversas vezes os aeroportos suspendendo o voo por conta de queda de balão. E assim, a aeronave é um objeto muito grande, tem dificuldade de fazer manobra. Se o piloto avistar um balão, ele tá numa velocidade de 300 a 400 km por hora, para desviar é difícil, pode causar algum dano na fuselagem, bem como entrar na turbina do motor. Então, é algo que eu gostaria de acrescentar. E, obviamente, existe uma pena para isso. No Código Penal tem um artigo 261, que prevê uma reclusão de 2 a 5 anos nesse tipo de caso.
Até te agradeço por acrescentar essa informação. Eu queria, inclusive, já passar esse mesmo tema para o Carlos, para que ele possa comentar também e explicar para a gente, Carlos, por favor, qual é o risco que um balão tem para uma aeronave, desde o melhor, digamos assim, o menos pior até o pior cenário. O que que um balão no lugar errado ali, num aeroporto, por exemplo, pode causar, além, né, da questão do cancelamento de voos e algo que a gente vê com certa frequência acontecendo? Olha, em primeiro lugar, é preciso falar sobre o que representa São Paulo, né, como tráfego aéreo, né? Você tem uma incidência de aeronaves muito forte, cones de aproximação, tanto do aeroporto de Cumbica, como o aeroporto de Congonhas, como o Campo de Marte, você tem aeroportos menores, e, como disse já muito bem o tenente, a possibilidade de reação do piloto ela acaba sendo muito limitada, porque a velocidade da aeronave é muito elevada e ele não tem tempo de fazer essa visualização. E aí, quando ocorre de entrar um balão numa turbina, ela pode simplesmente paralisar a turbina e trazer um risco muito grande aí de queda da aeronave, não é? Não só de pequenos jatos que têm um número muito grande em São Paulo, mas também das grandes aeronaves de passageiros. Então, a questão é, não dá para arriscar, principalmente numa região como São Paulo, a nossa capacidade de fiscalização tem que ser muito maior para você evitar também esse tipo de risco, considerando a intensidade do tráfego aéreo. E lembrando aqui, a gente já falou um pouquinho a respeito disso no bloco anterior, mas só reforçando, Carlos, a pena é a mesma para quem solta, também para quem vende e comercializa balões, é isso? Todo aquele que contribui para o dano, né, para o dano ambiental, acaba sendo responsabilizado. A lei é muito clara com relação a isso. Agora, uma curiosidade aqui que me veio à cabeça. Uma pessoa que vende, solta balão, ela acaba sendo responsabilizada com base nessa lei e também tem a questão da multa. Se esse balão que essa pessoa soltou, vamos aqui dar um exemplo didático. Se esse balão que essa pessoa soltou, se ficar identificado, se for concluído que este mesmo balão causou, por exemplo, um incêndio florestal enorme ou causou um problema muito grande, né, num aeroporto, por exemplo, essa pessoa, ela também a pena dela, digamos assim, aumenta, ela também é responsabilizada pelo problema, pelo transtorno que aquilo causou ou não? Me fiz clara na pergunta? Pode ser o Carlos primeiro para responder essa. Olha, eu acho que num caso de um acidente de grandes proporções, onde você tem estabelecido um nexo causal, você saiba que foi aquele objeto, você identifique o autor claramente, e se isso for parar num julgamento, naturalmente a situação, em termos de penalização, pode ser bem maior, não é? Mas eu gostaria também de ouvir a opinião do tenente com relação a essa expectativa. Por favor, tenente. Eu vou trazer um exemplo prático. Aconteceu, voltando novamente ao Parque do Juqueri, que eu acho que é o mais emblemático dos últimos tempos. 5 pessoas foram identificadas e a multa pela soltura de balão, R$ 10.000, e pelo incêndio de 80%, deu R$ 7 milhões em multa para eles, além da esfera penal pelo crime, né? E é capitulado na Lei 9605 de 98, que trata dos crimes ambientais. Ou seja, então é importante a gente deixar claro aqui, essa informação girar, para que essas pessoas não pensem, né, que elas estão impunes, que pode sim ter uma consequência muito grande, né? Porque muitas vezes as pessoas observam o valor dessa multa, Carlos, por exemplo, acham que é pouca, né? O valor ali é uma quantidade pouca que ele consegue arcar com aquele prejuízo e muitas vezes, na verdade, essas pessoas pensam que nem mesmo vão ser identificadas, né? Acho que a grande maioria, na verdade, age nesse sentido. Eu acho que aí tem uma lógica do direito ambiental, que é muito positiva, que é a recuperação do dano ambiental, né? A partir do momento que você provoca um dano ambiental, você fica responsável pela recuperação do dano, daquilo que causou. Então, essa lógica, ela nos remete exatamente às consequências, né? Você solta o balão e aí não tem a intenção de colocar fogo em nada.
Porém, isso acontece, o incêndio acontece, e aí você vai ser responsabilizado pelos danos que causou. Eu acho que a lei, nesse sentido, principalmente a lei de crimes ambientais, ela é bastante clara, não é? Acaba sendo uma forma de punir de forma adequada aquele que cometeu o ato que levou às consequências, ao prejuízo de toda a sociedade, né? Tenente, uma pessoa, digamos que está passando por uma rua, está presenciando a queda de um balão. O que essa pessoa precisa fazer necessariamente? É necessário imediatamente ligar, avisar o corpo de bombeiros? Digamos que um balão caiu ali em cima de uma residência, as pessoas, os populares, às vezes não sabem, né, muito o que fazer. O que o senhor diria para essas pessoas que estão nos assistindo agora, caso elas se deparem com uma situação como essa? As pessoas devem isolar o local e ligar o 90 e o 93. De maneira imediata, o bombeiro vai ser acionado e a gente também vai ser acionado para fazer essa parte do direito, né? A parte administrativa, buscar identificar os autores, buscar as responsabilidades e o corpo de bombeiro, salvamento das pessoas e extinção do incêndio. Lembrando que é muito comum, além de grupos de soltura de balão, grupos também de captura de balão. Esses grupos de baloeiros, eles premiam as pessoas que capturam um balão. Então, geralmente, essas quedas de balão vão estar associadas a diversas pessoas no entorno querendo capturá-lo. Então, a ideia é acionar a gente imediatamente para a gente tomar essas medidas de repressão imediata, responsabilizando essas pessoas e desestimulando o crime. É muito comum, né, Carlos, a gente vê grupos de pessoas se mobilizando em torno de balão. É uma prática muito parecida com a prática de soltar pipa, né? Mas aí, claro, eu digo no sentido de agrupar pessoas, né? A gente sempre percebe as pessoas que soltam pipa, soltando sempre em grupos, correndo atrás de pipa. Mais ou menos, assim, a prática é um pouco parecida, né, com essa questão dos balões. São sempre grupos que se organizam ali no final de semana e aí, quando um balão está caindo, a gente sempre observa que aquele grupo, né, aquelas pessoas todas vão de encontro àquele balão ali que está caindo. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria que os senhores dessem as suas considerações finais e a pergunta que eu faço aqui é importante para que a gente consiga abordar esse tema da melhor forma possível, da forma mais ampla possível. Alguma questão, Carlos, que vem na sua mente agora, que não foi abordada, que você gostaria de ressaltar, de expor? Olha, eu acho que nós abordamos, no geral, acho que todas as questões que são relevantes, referentes ao tema, mas eu ressalto a questão da informação à sociedade, campanhas de informação, né? Então, nós sabemos que a população, muitas vezes, ela não tem a informação devida, como aqui o tenente colocou, de qual é a medida, informar a polícia, ligar para telefone e tal. Esse tipo de informação para que a sociedade possa se envolver é muito importante. E, por outro lado, uma demonstração cabal, através de um processo de informação ilustrado, de qual é a consequência de um incêndio, por exemplo, para uma área florestada em que morrem muitos animais, né? Quando você tem aí a possibilidade ainda de salvaguardar com bombeiros, retirar pessoas e os bens são apenas bens materiais, mas existe muita perda de biodiversidade, perda de fauna e, às vezes, até perda de vidas humanas, né? Então, esse processo de informação à sociedade sobre as consequências do fogo, e que o fogo representa hoje, no contexto das mudanças climáticas, onde você tem mais calor, mais possibilidade de danos ampliados nos incêndios, isso é fundamental que se faça, né? Nossa, esse cenário que você relatou agora, eu fiquei imaginando muito triste realmente, né? Você imagina um grupo ali de animais, o prejuízo, né, a tristeza que um balão pode causar nesse sentido. Animais feridos, muitos mortos, enfim. As consequências para eles são muito doloridas, né? Para todos nós, são muito doloridas. Tenente Edson, as suas considerações, algo que o senhor gostaria de acrescentar a respeito desse tema?
acredito também que a informação é o caminho, a gente acredita que a gente está no caminho certo, penalizando, informando, seja através dessa lei, seja através desse programa. Obviamente, a gente tem que ter paciência, porque mudança de comportamento leva um tempo. Há tempos atrás, quem imaginou que a gente estaria usando os cintos de segurança? Quem imaginou que as pessoas não estariam fumando em restaurantes? Quem imaginou que as pessoas andariam sem capacete de moto? E hoje a gente verifica que houve essa mudança de comportamento. Eu acredito que a gente está no caminho certo e vamos buscando essas soluções mais novas, né? Com essa lei aí que está prestes a ser criada. Acredito que através da informação e a gente consegue essa mudança de comportamento. Você citou alguns exemplos, me veio à cabeça, Carlos, a questão de beber e dirigir, né? Era muito comum antes que as pessoas pegassem o carro depois de beber. A gente imaginou, logo que veio a lei, né? A gente imaginou que ela não realmente seria aplicada, que as pessoas não iam seguir. E hoje a gente percebe uma mudança de fato de comportamento, com pessoas sendo punidas como merecem ser, se fazem algo nesse sentido. Então, a partir desse exemplo, eu imagino que a gente consiga imaginar também uma mudança de comportamento nesse sentido, né? Da soltura, da prática de soltura de balões. Eu quero agradecer demais a participação de vocês no nosso programa de hoje. Foi um prazer conhecê-los e conversar. Muito obrigada por compartilharem aí as suas informações e as suas experiências com a gente. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou... Carlos, obrigado, Bruno. E para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que tenha sido um bate-papo também bastante enriquecedor. Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.